Olá, queridos, graça e paz. Daremos seguimento à série Os Momentos Finais de Jesus em Nosso Meio. Hoje falaremos da Via Dolorosa, ou como também é conhecida pela maioria dos cristãos, a Via Crucis. Este foi o trajeto feito por Jesus em Jerusalém, entre o Tribunal de Pilatos, o Pretório, até o Gólgota, o lugar de sua crucificação no Monte Calvário. Foi neste caminho, neste cenário, que Jesus trilhou carregando não só a cruz, mas também os nossos pecados. O apóstolo João, ele declara em seu evangelho, em João capítulo 19, no verso 17, o seguinte: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Este momento ele ficou tradicionalmente conhecido como as 14 estações da cruz. Elas se iniciam quando Jesus é condenado à morte por Pilatos, culminando com o seu corpo sendo colocado no sepulcro. No gráfico exposto, vemos que 5 dos acontecimentos narrados nas 14 estações não fazem parte dos relatos bíblicos. Em resumo, especula-se que Jesus tenha caído por 3 vezes no trajeto ao Gólgota, que ele tenha se encontrado com Maria e finalmente Verônica enxugou seu rosto com um pano. Nós não temos essas narrativas na palavra de Deus. A verdade é que o trajeto feito por Jesus até a cruz é tão marcante e dramático que é impossível não se emocionar e sentir um aperto na garganta quando nos deparamos com as cenas horríveis daquela sexta-feira. Eles servem como um anúncio, um retrato austero da forma em que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou de lado todos os seus privilégios, os privilégios de sua divindade, a fim de fornecer um caminho para a salvação por meio de sua entrega sacrificial. Minha intenção hoje é trazermos à memória que o trajeto de Jesus até a cruz foi um longo caminho de humilhação, vergonha e dor. É difícil dizer por quantas horas Jesus caminhou neste trajeto. Porém, à luz dos evangelhos, podemos encontrar algumas pistas. O que sabemos é que ele andou por mais ou menos 600 metros de distância na cidade antiga de Jerusalém, em uma rua que se dividia em 2 partes. Para entendermos melhor o tempo levado para concluir o percurso, precisamos saber a hora exata em que terminou o julgamento de Jesus e a hora exata em que ele foi crucificado. Marcos, em seu evangelho, ele nos diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, o que corresponde às 9 horas da manhã do nosso tempo. Marcos, capítulo 15, dos versos de 24 a 25. João, por sua vez, ele declara que quase à hora sexta, Jesus ainda se encontrava sendo julgado por Pôncio Pilatos. João, capítulo 19, dos versos de 13 a 14. Talvez você pense assim, né? Como pode Jesus estar quase ao meio do dia com Pilatos, se às 9 da manhã Marcos diz que ele já havia sido crucificado? Talvez a sua pergunta ainda seja: será que temos aqui alguma contradição? Será que a Bíblia se contradiz? Queridos, a verdade é que não. O que acontece é que os escritos bíblicos usaram diferentes métodos de contagem das horas. Marcos aqui está baseando sua narrativa na contagem de tempo judaica, onde a hora terceira correspondia às 9 horas da manhã. E João, por sua vez, faz uso da contagem de horas romana, que é semelhante ao nosso tempo de 24 horas. A hora sexta para João significa exatamente às 6 horas da manhã. Portanto, o julgamento de Jesus ele terminou quase às 6 horas da manhã, e ele foi crucificado às 9 horas. Sendo assim, nós temos aí 3 horas entre o julgamento e a crucificação. Assim sendo, no trajeto de quase 3 horas ou menos, eu não sei, percorridos por Jesus até a cruz, fica claro o tamanho ódio, a tamanha maldade e a fúria daquela multidão. Em uma via empoeirada, íngreme, irregular e cheia de pedregulhos,
Jesus descalço caminha ferido pelos açoites e bofetadas. Ao mesmo tempo que ele está exposto ao som de piadas, escárnios, cuspidas e risadas, um choro profundo brotava do coração daqueles que sabiam que ele era inocente. O profeta Isaías registrou este quadro com sorte de detalhes, 700 anos antes que ele acontecesse, em Isaías capítulo 53, dos versos de 3 a 5. No Salmo 22, escrito há mais de 1000 anos antes da crucificação, o rei Davi também adentra-se a este período futuro e profético, mostrando como se daria a morte do Rei dos Reis. Muitos me perguntam se a cruz carregada por Jesus foi inteira ou parcial. Irmãos, a palavra grega para a cruz é stauros. Muitos debatem se Jesus carregou a parte horizontal do stauros, que pesava mais ou menos em uns 50 quilos, ou se ele carregou o stauros inteiro, a cruz inteira. Muitos acreditam que a parte vertical da cruz estava fixada no Gólgota. Esta é uma pergunta que teremos com mais clareza a resposta a ela somente lá na glória. Neste primeiro momento, eu prefiro humildemente acreditar que o nosso Senhor carregou a cruz inteira, fazendo dela não um símbolo de agonia, de terror ou medo, mas um símbolo de amor ágape, redenção e graça. A cruz, ela nos remete ao sangue. O sangue, por sua vez, nos remete à nova aliança pela qual Jesus decretou a salvação a todo aquele que crê. Eu quero agora abrir um pequeno parênteses para meditarmos na parte prática de tudo que ouvimos até agora. Quais os princípios que podemos tirar deste momento vivido por Jesus? Quando eu olho para Jesus carregando a cruz, todo machucado, sendo humilhado, caindo pela rua, eu percebo o quanto preciso aprender a ter um coração mais agradecido. Agradecer pela salvação que, apesar de gratuita, ela custou um alto preço pago pelo nosso Senhor. Em segundo lugar, eu preciso aprender a agradecer por saber que Jesus assumiu a minha dívida. Eu que deveria estar ali e não ele. Outra verdade é que na vida, na via crucis da nossa vida, sempre haverá uma cruz para carregar. Em Lucas capítulo 23, no verso 26, nós vemos que ao contrário de Jesus, que carregou a cruz de bom grado, Simão de Cirene, o Cirineu, ele foi obrigado a carregá-la. Simão representa a todos os bem-aventurados que participam dos sofrimentos de Cristo para depois participar da alegria, da revelação de sua glória. Ele foi a Jerusalém para participar da Páscoa e foi transformado ao encontrar-se com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quarto lugar, na via crucis da vida, sempre haverá uma palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, para a nossa caminhada. Lucas capítulo 23, dos versos de 27 a 31, Jesus ele encontrou as mulheres chorando e alguns de seus discípulos quando estava a caminho de sua crucificação. Ele os advertiu a não chorarem por ele, mas que a sua preocupação fosse com eles mesmos e pela vida dos seus filhos, considerando o mal crescente por toda Jerusalém. Isso nos remete também ao mal e à violência crescente no mundo todo. Nós temos testemunhado tantas coisas, epidemia, pandemia. Em quinto lugar, queridos, os passos de Jesus rumo ao Calvário são os passos que conduzem a muitos, por meio da fé, à vida eterna. Que esta série te ajude a compreender que o amor de Deus por você teve um preço, que a vida não é um fim em si mesmo, mas que existe uma eternidade preparada por Deus aos que o amam. Nossa peregrinação nesta vida não será fácil, porém, por meio da cruz, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A minha intenção
Nessa reflexão é que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o próximo.